Estamos aqui na companhia do escritor Karl Lopes. E ele veio nos falar de um assunto muito sério e que é bom prestar bem atenção, no sentido de que normalmente nós sempre pensamos que a droga está muito longe, nossos filhos jamais vão se submeter a isso, e a gente tem confiança no filho que criou e que educou. E às vezes o perigo está rondando a casa da gente, mas a gente sempre acha assim, não, quer nada. O raio sempre cai na casa do vizinho. Nunca na nossa, né? Não é? O que te levou a escrever esse livro Cara a Cara com as Drogas, hein, Karl Lopes? Bom, eu tive problema com drogas na minha vida, né? Eu venho desde os 12 anos de idade que eu comecei a me envolver com drogas. E quando eu comecei a me recuperar, depois de 17 anos envolvido com drogas, ocorreu a morte de um grande amigo meu. Eu escrevi um livro, Hora Fechada, que foi um sucesso, né, estrondoso, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também no resto do país. E é um livro que agora muito nos honra, assim, dizer que está sendo... Estamos começando as tratativas para virar um filme, né, e uma peça de teatro. Com o renascimento agora do cinema nacional, as coisas estão começando a acontecer. E então eu comecei a fazer um trabalho, uma lei de prevenção ao uso de drogas junto a escolas, junto a estudantes, né, junto a essa meninada que vai ter o poder amanhã, né, vão tomar conta do nosso país, do nosso estado. Porque, infelizmente, não há nada nesse sentido, né? O governo fala muito em repressão, né? Uma repressão que tem algumas vezes um resultado um pouco duvidoso, né? Mas na prevenção muito pouco se fala, principalmente na prevenção junto aos jovens. Então eu comecei, no ano passado eu fiz mais de 400 palestras, né? Para alunos, para professores, para pais, e dessas 400 palestras surgiram umas dezenas assim de perguntas, de dúvidas, né? Que a gente fez alguns folhetos para esclarecer algumas delas, e quando eu estava fazendo o folheto, eu pensei assim, pô, mas se eu fosse responder todas essas dúvidas, eu escreveria um livro, um outro livro, né? E aí nasceu o Cara a Cara com as Drogas, que é um guia prático para as pessoas poderem compreender essa problemática das drogas, saber como evitar, né? Como fazer uma prevenção em casa, como fazer a prevenção na escola, como se orientar para saber se a escola do seu filho está fazendo alguma coisa a bom termo, né? Karl, é uma coisa comum as pessoas terem curiosidade e querer sempre saber o que leva um menino de 11 anos para as drogas. Diz que é desajuste familiar, separação dos pais, o pai é alcoolista ou fica muito ausente, a mãe também trabalha fora, coloca prioridade em tantas coisas, normalmente a culpa é da família. Me diga, afinal, por que com 11 anos, o que te levou para esse caminho? Eu não concordo, né, que a culpa seja da família, até porque eu acho que se a gente começar a procurar culpados, né, e eu achar que foi a minha família pode dizer que foram na família deles, né, que não os educou direito, e assim a gente vai chegar à conclusão de que o homem de Neandertal é o culpado por tudo isso. De mais a mais, nós somos 4 filhos e apenas eu tive problemas com drogas, né? Mas a liderança do grupo, tu acha que é muito mais envolvimento com o grupo, cumplicidade com o grupo? Eu acho que é uma série de coisas. Tu eras um adolescente. Eu acho que é uma série de coisas. Em primeiro lugar, uma dificuldade de relacionamento que o adolescente tem com as pessoas, com a família, com um grupo de amigos, com a sociedade, né, com a realidade das coisas, né? De ser entendido e atendido. Exato. Segundo lugar, eu acho que a grande questão é aquela questão da curiosidade. Né? É o que leva. E é por isso que eu acho que assim, a gente deve combater com informação. Um adolescente bem informado, uma criança bem informada, certamente ele não vai entrar, né, nesses caminhos aí, e se entrar ele tem recursos para saber como sair, tão logo começam a aparecer os primeiros malefícios, né, os primeiros sintomas. Então o livro é interessante para os pais ficarem bem informados e também para os nossos jovens. Porque o jovem é preguiçoso para ler, ainda mais com o advento da televisão, né? Agora a internet, essas coisas, então eles ficam preguiçosos demais. Seria como um bom presente, tu dirias, a alguém que como prevenção, por exemplo, a madrinha, a avó, a mãe ou o pai, presentear o seu filho com o teu livro? Com certeza. E eu aconselharia também a dar uma lida antes, porque eu acho que a pessoa, o pai, a mãe, deve ter conhecimentos, deve ter cultura para conversar com o seu filho sobre drogas, né? E para facilitar o diálogo. Para facilitar o diálogo. Então, ali não só essa questão da prevenção
né? A gente fala, mas assim, até um pequeno histórico das principais drogas, né, que hoje existem, né, no país e tal, e também saber como identificar se o filho está usando drogas, né? Como é que vai identificar se o filho está Que usando sintoma drogas? ele está apresentando? Qual é a mudança de comportamento? Exatamente. Então, tudo ele pode se guiar, né? Um guia prático, ilustrado, são quase 40 ilustrações que tem. Então, a pessoa vai poder compreender realmente, né, de uma maneira bem fácil, bem simples, através de uma leitura linear, né, o que se São faz. quantas páginas? São 200, pouco mais de 200 páginas, né? E nós vamos fazer um lançamento agora, na semana que vem. Semana que vem no já, Praia que de bom. Belas, Esse é um livro que foi muito agradável para mim escrever. Eu também sou empresário e eu esse ano tive que cuidar um pouco mais da minha empresa. E aí eu tirei 2 meses no meio do mato, numa barraca, né? Acampei para escrever esse livro, né? E é uma inspiração ou basta que tu comece a lembrar momentos para ti que foram difíceis de solucionar ou até de sair da dependência da droga? Não, tem tudo junto, né? Tem muita inspiração. Inspiração. Aliás, expiração, né? Pouca inspiração e muita tu acha expiração. que a pessoa está sempre vulnerável se um dia... Porque assim, se um dia o alcoolista está dependente, de repente... pode voltar a ser um alcoolista. Eu considero, assim, eu considero que uma vez dependente, ele é sempre dependente. Eu me considero dependente até hoje. Eu apenas estou há 4 anos em abstinência, né? Mas eu não bebo nada de bebida alcoólica, não procuro seguir meu caminho para não voltar para aquele mundo negro e para aquele poço difícil assim que eu conheci. E sair, tu não ganhou tantos inimigos e não correu tanto risco ao sair da droga? Pior do que entrar, diz que é ao sair? Não, Não é isso assim? é um mito. É mito. Isso é um mito, O que eu ganhei muitos Mas criam inimigos, em torno disso para que a pessoa não deixe de ser Eu ganhei dependente. muitos inimigos foi fazendo a campanha de prevenção, isso sim. Inimigos de todos os tipos assim que a gente jamais esperava, né, ter. Chegaram até armas, depois a gente sair mostrar pra gente assim, depois de uma palestra em escolas tal, e tudo. A questão do diálogo e principalmente do pai e mãe estar bem informado e ter um rico vocabulário para poder argumentar com seu filho, né, naturalmente, com liberdade, deixando também ele dizer o que sente e por que de repente provou, porque até provar não há crime algum, provar. Agora, quando os pais são repressores, isso desperta mais ainda o interesse pela droga? Se o pai e a mãe não conversam, né, e só reprimem sem nenhuma explicação, né, com certeza esse adolescente, essa criança vai ter muito mais possibilidade de vir a buscar na experimentação, né, e no uso contínuo da droga, as informações que estão faltando dentro de casa. E eu acho, Maria, que a gente tem que fazer uma coisa. Eu acho que hoje os pais deixam muito a criação dos filhos para as escolas. Tá? Tem que separar isso. A gente tem que participar mais da educação dos nossos filhos, participar da vida escolar deles, não é só na hora de buscar boletim ou pagar colégio, não. Tem que se saber o que o colégio está fazendo, o que a escola está fazendo, porque, afinal de contas, são nossos filhos, e não apenas isso, mas são o futuro de todo o nosso país amanhã. Portanto, aí está a oportunidade de que todas as escolas possam te solicitar essa palestra, porque, e principalmente, olha bem, hein, naquela fase onde a criança começa a entender ou despertar curiosidade, Exato. Não é? E aí é que ela vai desenvolver o interesse ou não, e se a curiosidade for sanada, por que experimentar? Claro. Tu acha que é por aí? Com certeza. Eu falo isso que eu tenho uma filha com 10 anos e meio e é algo que preocupa sempre a gente, não aceitar nada de ninguém, meu marido, não dá muito dinheiro na mão dessa guria. Então tem toda aquela coisa de dentro de casa que às vezes são medos e que não resolvem. Existem muitos mitos que servem isso, né? O mito, na minha época, por exemplo, minha mãe dizia, tu não aceita bala, que pode ter droga dentro. Isso é um mito, né? Isso não existe. É mito. Meu marido disse pra minha filha a mesma coisa. Mito também, olha, cuidado com o traficante, a primeira dose que ele te dá é de graça. Isso é mito. Ele já vende desde a primeira vez? O jovem sempre começa a usar droga através de um conhecido. Sempre. Sempre é um amigo, um colega da escola, às vezes um parente, um primo, um irmão mais velho. É sempre alguém que ele conhece. Então, por isso ele confia, tipo. Que ele confia, né? Às vezes é uma pessoa até que é motivo assim de idolatria desse jovem,
né? Então aí ele começa a entrar. E fica seguidor. Fica seguidor. Então por isso também a gente tem que aprender a observar nos amigos de nossos filhos, né? Quem são eles? Quem são eles, como eles se comportam, até para saber se eles usam drogas ou não e saber orientar nossos filhos a esse respeito. E trazendo esses amigos para dentro de casa ou para perto, que a gente vai conseguir conhecê-los também. Com certeza. Não deixar que o filho ou a filha vá. E tudo- Não, vem. Tudo isso é participação, né? Participação na educação dos nossos filhos. Amor, presença, companheirismo, amizade com os filhos, né? Exatamente. Sempre lembrando que amor, às vezes, também é um tapa na bunda, né? Ah, sem limite? Sempre tem Limite é tem bom. que se colocar limitação para tudo, né? Para as coisas. O jovem precisa disso, o adolescente precisa enxergar os limites, né? A gente precisa mostrar os limites para o adolescente. Dentro do teu projeto, se tu tiver um tempinho por semana, eu gostaria de ter sempre um bate-papo contigo, porque isso é importante para o telespectador. Para a mãe, aquela que fica lá acreditando que o filho é a coisa mais linda, que nem aquelas mães coruja. Maior prazer. Mas nós precisamos conversar isso aqui na TV, tu Maior não acha prazer. que é bom? Com certeza. Então me fala, quando será a sessão de autógrafos? Bom, vai ser na quinta-feira, dia 1º, né? No shopping Praia de Belas, Praia de na Belas. Livraria Sulina, né? Às 19 horas. Mas desde a partir da semana que vem, o livro já estará nas Ah, livrarias. a partir de semana já pode adquirir, depois leva no dia para que tu faça Exato, para fazer os o autógrafos. autógrafos. Que bom. Telefone também, posso dar para maiores informações? O 224-6661. 224-6661. E nós vamos querer que esse projeto também fique aqui presente na televisão, para que a gente possa informar e as pessoas telefonarem, questionando contigo e tu respondendo prazer. aqui. Pode ser? Pode ser, com o maior prazer. Forte empresário, parabéns Obrigado. pelo sucesso e és um Obrigado. vencedor, hein, guri? Obrigado. Que idade estás? Estou com 32 agora. Não Duas parece filhas. cara de garotão, mas é a idade do meu filho. Prazer, querido. foi Muito meu. obrigada. Obrigado. Carl Lopes, que a partir já dessa semana, com seu livro Cara a Cara com as Drogas, uma experiência vivenciada e que pode prevenir para que você não tenha que passar pelos momentos desagradáveis, que certamente é um pai, uma mãe, um familiar, descobrir que tem um parente dependente de drogas e que aí começa certamente todo um trabalho. Quem sabe você entra também neste projeto, lê esse trabalho, conversa com seus filhos e nós aqui no programa vamos dar a nossa parte. Pode perguntar para a produção o que você desejar, que nós vamos ter a ajuda do Carl Lopes, que é escritor e ex-dependente em drogas e álcool. Portanto, a nossa juventude, que precisa tanto de horizontes, está tão desestimulada, não é? Vamos contribuir também com mais essa parcela.